Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa aula de número 5. Eu sou Amanda Cardoso, sou jornalista e hoje nós vamos estudar uma teoria que marcou uma virada importante ali na forma como enxergamos o processo comunicacional, né? Que é a teoria da persuasão ou também conhecida como teoria empírico-experimental. Essa teoria ela é muito importante para a gente entender como a comunicação pode, de fato, influenciar atitudes, opiniões, comportamentos, né? Aqui a gente já vai começar a falar mesmo dessa influência, né, que a mídia tem sobre as pessoas. Então, para começar, né, vamos entender um pouco, né, o que essa teoria ela propõe. Então, diferente dos modelos anteriores, como a teoria hipodérmica, né, que enxergava o público ali como passivo, a teoria da persuasão, ela coloca o receptor como alguém ativo no processo de comunicação. Então, a ideia aqui é que a mensagem só é eficaz se estiver alinhada aos interesses, valores e crenças do público. Ou seja, aqui a gente já fala que comunicar não é só emitir uma ideia, é conseguir conectar essa ideia com a mente e o coração de quem está ouvindo. Como eu falei na teoria hipodérmica e no modelo de Laszlo, naquela época a comunicação ainda era vista como uma forma linear, ou seja, ela era uma via de mão única. Você tinha o emissor, né, que emitia a mensagem, e o receptor que recebia. A gente não falava de ruídos, a gente não falava de efeitos, a gente não falava de nada. Então, o receptor ele era visto como passivo, o público era visto como passivo. Aqui a gente já começa a falar que não, pera, né? A forma como essa mensagem vai ser recebida já vai depender de vários fatores. E aí aqui a gente se pergunta, né? Ok, a gente já sabe, né, como funciona, mas como essa teoria surgiu, né? Então ela vai nascer ali no contexto dos anos de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. Então, um período ali marcado por intensas campanhas de propaganda e pela necessidade de entender como convencer e engajar populações inteiras, né? Como você ia persuadir, digamos assim, a massa, né? Então, nesse cenário, né, vai surgir ali a psicologia e a sociologia sendo aplicadas diretamente aos estudos de comunicação, né, com foco na persuasão. Então, ao contrário da manipulação, o objetivo era entender como influenciar de forma estratégia e ética. Então, aqui, como eu falei para vocês na aula de teorias da comunicação, aqui a gente já começa a ver que as teorias, elas não estão só ligadas à comunicação em si. Então, a gente não vai falar só de jornalismo, publicidade, não. Aqui a gente já começa a ver que a psicologia e a sociologia também já estavam sendo aplicadas a essas teorias, né? Por quê? Porque aqui eles já vão ver que, pera, a gente precisa influenciar essas pessoas e a gente precisa fazer isso de forma estratégica e ética. Não dá para simplesmente você só manipular, você tem que persuadir, né? E aí, a gente vai falar um pouco da mudança de modelo, né? Então, essa teoria, ela também vai representar uma grande mudança, né, nesse modelo. Então, assim, se antes a lógica era bem direta, né, era estímulo, gera resposta, né, o famoso que a gente coloca o modelinho, né, E gerando R, né. Agora o modelo, ele vai incluir um elemento essencial, né, que são os fatores psicológicos. Ou seja, né, a comunicação passa a ser vista dessa formazinha que eu coloquei para vocês, né? O estímulo, né, ele vai gerar ali os fatores psicológicos para depois gerar a resposta, né? Então, o que é dito, né, e o que é absorvido ali tem
para tudo isso acontecer, né, tem um processo interno, né? Então, assim, a gente já começa a falar aqui da questão emocional, né? A questão como essa mensagem vai ser interpretada. E a gente já começa a ver que a forma como essa mensagem é recebida vai variar de pessoa para pessoa. Então, a gente não vê mais o público simplesmente como um público passivo. A gente já começa a ver as pessoas como pessoas que vão ter sentimentos, que vão ter questões sociais, psicológicas, que vai influenciar na recepção dessa mensagem e como elas vão reagir a essa mensagem também. E aí, as principais características desse modelo, né, é o que que acontece aqui, né? Essa virada teórica, né, ela vai trazer algumas ideias muito importantes. Então, primeiro, o público ele deixa de ser visto como uma massa homogênea, né, aquilo que eu falei. É, aqui a gente já começa a falar que cada indivíduo ele é único, né, ele vai ter suas crenças, sua bagagem, sua vivência. Aqui a gente já começa a ver que tudo isso vai influenciar na recepção dessa mensagem, né? A comunicação, ela precisa considerar esses fatores, né, para ela ser eficaz. Não dá para simplesmente eu jogar a mensagem sem considerar nada. Além disso, essa teoria ela valoriza o processo mental que acontece entre o estímulo e a resposta. Então, não vai ser uma reação automática, é uma interpretação ativa que você vai ter ali, né? E por fim, ela vai reforçar que comunicar bem é saber adaptar a mensagem à audiência, porque não adianta você só mandar a mensagem, né? Você precisa enviar uma mensagem que vai fazer sentido para sua audiência. Apesar dessa teoria ser ali período de Segunda Guerra, a gente consegue ver muitos modelos hoje, né, de propagandas, mesmo publicidades que dão errado por não saber comunicar com seu público. E isso acontece bastante. Por isso que estudar essas teorias, apesar de serem antigas, ajuda muito a gente, ajuda muito ao comunicador, para ele saber fazer uma comunicação efetiva. Porque levar em consideração fatores sociais, psicológicos, crenças, até mesmo fatores ambientais é muito importante para você ter uma comunicação efetiva. E aí aqui a gente vai falar, né, sobre os fatores, né, relacionados à audiência, né? Então, assim, o que vai influenciar essa recepção da mensagem? Então, assim, vários fatores psicológicos vão estar em jogo, né? Um deles é o interesse, né? Se o tema não interessa a pessoa, dificilmente ela vai prestar atenção. Então, por exemplo, se eu não vou nem citar exemplos de publicidade nem nada, às vezes numa conversa simples que você está tendo. Se você vai falar sobre futebol para uma pessoa que não tem interesse em futebol, ela não vai prestar atenção em você. Agora, se você vai falar de futebol para uma pessoa que tem interesse, ela vai prestar total atenção no que você está falando, né? E aí, outro ponto, né, que a gente considera aqui também é a exposição seletiva. O que seria essa exposição seletiva? Ela é a tendência de buscar informações, né, que confirme o que já acreditamos. Por exemplo, eu acredito numa teoria X. Eu vou costumar buscar informações que vão validar essa minha crença. Se eu acredito que o céu é azul, eu vou buscar informações que vão validar essa minha crença. Então aqui a gente já começa também a pensar sobre isso. A gente já começa a ver a massa, digamos assim, né, os indivíduos como algo mais complexo.
E também tem, né, a percepção seletiva, que faz a gente interpretar a mensagem de acordo com as nossas crenças, né? Então, por exemplo, é o que eu falei, se eu acredito numa coisa X, eu vou interpretar aquela mensagem na forma X. E por último, né, a gente tem ali a memorização seletiva, né, que faz com que a gente guarde o que tem mais impacto pessoal. Então a gente vai costumar lembrar de coisas, vai guardar na nossa memória coisas que são mais relevantes para a gente mesmo, né? Ou seja, aqui a gente vai falar assim que a pessoa ela já tem vários filtros que a gente precisa derrubar para nossa mensagem chegar até ela. Então, quando a gente fala de teoria da persuasão, a gente já começa a ver essa complexidade do ser humano. Diferente da teoria hipodérmica, que era só você mandar a mensagem e ele aceitar e pronto, aqui a gente já começa a ver que não é bem assim. Você tem vários filtros psicológicos e sociais que você precisa transpor para que sua mensagem seja efetiva. Então, você precisa ter conhecimento do maior número possível de filtros para você ter o resultado que você espera com a sua mensagem. E aqui a gente vai falar, né, de os fatores relacionados à mensagem, que essa teoria ela também estuda isso, né? E esses fatores, eles vão influenciar na eficácia dessa mensagem. Então, assim, o primeiro fator é a credibilidade da fonte. Então, se você confia em quem está falando, a chance de aceitar a mensagem aumenta. Se você, por exemplo, um jornal que você confia ali nos repórteres, que você confia em quem está te passando a informação, a probabilidade de você aceitar aquela mensagem como uma mensagem verdadeira, de você trazer aquilo ali para você, é muito maior, né? E aí, outro ponto que é abordado também é a ordem dos argumentos. E aí aqui a gente vai falar do efeito primacy, que mostra, né, que os primeiros argumentos tendem a impactar mais, e o efeito recense, que indica que os últimos argumentos são mais facilmente lembrados. Esses são dois termos que é legalzinho de memorizar, tá? É interessante você entender eles. E além disso, né, além de tudo isso, o comunicador ele pode optar, né, por explicitar ou não a conclusão. Então, assim, às vezes, deixar o receptor concluir sozinho pode ser mais persuasivo, né? Ou seja, você joga e deixa que a pessoa conclua a informação ali no que ela achar melhor. E aí, por fim, né, há a integridade do argumento, né? Será que vale a pena mostrar só um lado da história ou apresentar os dois? A resposta vai depender do público e da estratégia usada. Isso a gente vê muito em situações, principalmente em casos assim que tem pessoas de grande relevância, né? Então, quando acontece alguma coisa, a gente vai escutar o lado de fulano e o lado de ciclano. E a pessoa que está assistindo que tire suas próprias conclusões, né? Aqui a gente vai falar sobre os principais autores, né? Essa teoria traz aí alguns autores, e aqui é interessante porque vocês vão ver alguns nomes que já foram citados anteriormente, né? Então a teoria da persuasão, ela foi desenvolvida e aprofundada por vários autores importantes, principalmente para a gente que é da comunicação. Um deles é o Carl Ovland, que estudou o impacto da propaganda na Segunda Guerra e desenvolveu pesquisas experimentais sobre a persuasão. E aí a gente tem também Harold Laswell, né? A nossa aula anterior foi sobre o modelo de Laswell, né? Então, assim, é um modelo clássico de comunicação, e aí a gente tem ele aqui também na teoria da persuasão.
E aí a gente tem também o Paul Lazarsfeld, né, que é outro nome conhecido, né, ele contribuiu com estudos sobre influência interpessoal, é alguém que vale a pena aí dar uma pesquisada sobre também. E por fim, a gente tem o Melvin Defler, né, que ajudou a sistematizar essas ideias dentro das teorias da comunicação de massa. Então, cada um deles trouxeram peças fundamentais para construir esse modelo mais psicológico e estratégico da comunicação, né? E aí a gente tem algumas aplicações práticas, né? Então, assim, onde a teoria da persuasão, ela vai aparecer no nosso dia a dia. Então, ela é a base de muitas campanhas publicitárias, campanhas eleitorais, ações educacionais, campanhas de conscientização. Então, assim, sempre que existe uma tentativa de influenciar atitudes ou comportamentos, essa teoria ela vai estar ali presente. E o mais interessante, assim, é que ela ajuda a gente a entender porque algumas mensagens funcionam e outras não, né? Como eu falei, ela ajuda ali a gente ver o indivíduo e as suas camadas sociais e psicológicas que a gente tem que estar transpondo para nossa mensagem ter o efeito que a gente espera. E aí, né, como toda teoria, né, a teoria da persuasão também tem suas limitações, né? Então, assim, ela não garante que toda mensagem vai funcionar, né? A influência ela é possível, mas ela não é automática. E além disso, ela foca bastante no indivíduo, mas fala pouco sobre o contexto social, político e econômico, que também vai interferir muito na comunicação, né? Mas ainda assim, ela tem uma grande contribuição, né, em mostrar, né, entender ali o público e tudo, e mostrar que tudo isso é muito importante para a comunicação, né? Então a mensagem, ela só atinge seu objetivo se passar pelos filtros mentais de quem a recebe. Então, assim, isso vai exigir da gente empatia, pesquisa e adaptação, né? E aqui eu trouxe para vocês, né, a diferença, né, entre a teoria hipodérmica e a teoria da persuasão, né? Então, quando a gente fala ali do público na teoria hipodérmica, a gente vê a massa como uma massa homogênea. Já na teoria da persuasão, a gente já vai ver os indivíduos com as suas subjetividades, né? O efeito da mensagem na teoria hipodérmica, a gente já fala que ela é imediata e uniforme. Quando a gente chega na teoria da persuasão, a gente já percebe que ela é variável e vai depender muito do receptor. O papel da psicologia na teoria hipodérmica, ela é irrelevante. Já na teoria da persuasão, ela vai ser central. E ali, né, a gente tem na teoria hipodérmica o modelo, né, emissor, receptor. E já na teoria da persuasão, a gente tem o emissor, os fatores psicológicos e o receptor. E para a gente encerrar, né, vale lembrar que a teoria da persuasão foi uma virada importante no campo da comunicação, né? Ela reconhece que comunicar é mais do que transmitir, é construir sentido junto com o outro. Muitas das estratégias que vemos hoje, seja em marketing, político, educação, têm raízes diretas, né, na teoria da persuasão. Então, sempre que você for produzir uma mensagem, né, vale lembrar quem é o seu público, né? Tenha em mente sempre essa pergunta: quem é o meu público? Para quem eu estou escrevendo? Para quem eu estou produzindo? E pensar também no que você vai precisar ali ajustar na mensagem, né, para que a pessoa seja tocada, né? Então, por exemplo, eu quero emitir uma mensagem X, o que que eu preciso fazer para essa mensagem ser emitida de forma efetiva para o meu público? Então, primeiro, pensar quem é o seu público e segundo, pensar em como você vai transmitir essa mensagem de forma efetiva.
Aqui, como eu falei, né, a Bíblia de todo comunicador social, Maru Wolff. Eu deixo sempre esses links, tá, gente, na descrição para vocês, quem tiver interesse em comprar, é só acessar o link. Eu trouxe um exercíciozinho prático para vocês, e aí vocês podem pausar para fazer esse exercício. Se quiserem colocar nos comentários, pode colocar, eu vou ler todos com o maior prazer. E é isso, né? A gente finaliza a nossa aula aqui. Bons estudos. Eu espero que essa aula tenha sido efetiva, esclarecedora para vocês. E é sempre bom, né? Assim, quem tiver interesse em saber mais, pesquisar tudo, como eu falei. Esse é um projeto que eu passo para vocês o meu conhecimento, né? Então eu não sou uma professora de fato. Pode ter muita coisa aí que ficou faltando. Então, se vocês querem se aprofundar mais, pesquisem, leem o livro do Mauro Wolff, é muito bom. E outras fontes também, né, de pesquisa. Então, gente, é isso. Bons estudos e até a próxima aula.